Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e Dr. Don Paul Gray, e com você. É muito bom estar com você. Vamos continuar de onde paramos ontem e o programa de ontem acho que foi especial, de verdade, porque se você esteve conosco, você sabe do que estou falando. Se não, não posso explicar para você, mas estou agradecido a Deus por ele. Vamos começar no versículo 9 do capítulo 8 de Atos agora e nos dá a ilustração de um certo homem que precisamos saber mais sobre ele. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo. Tem a ver com a prática da arte dos mágicos que vem de Satanás. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Parece que eles acreditavam no que ele falava. Vamos falar por alguns instantes de mágica. E não sei se vocês se lembram, há 20 ou 25 anos atrás, da Jean Dixon, vocês lembram desse nome? E ela via coisas em uma bola de cristal e muitos cristãos acreditavam naquilo. E alguns diziam, isso é de Deus. E não tinha nada de Deus naquilo não. Ela trabalhava de acordo com a bruxaria e lendo horóscopos e jornais e por aí vai. Alguns cristãos fazem isso, mas isso não é de Deus. E jamais devemos nos associar com nada que eles dizem que é mágica, bruxaria e coisas desse tipo. Somos guiados pelo Espírito Santo e não por magia, e essas coisas são mágicas. E as pessoas podem perguntar, o que eles me disseram foi verdade, pode até ser, eu não nego isso não. Satanás pode revelar coisas para aqueles que o servem e por aí vai. Mas deixa eu perguntar para vocês, magia é muito praticado hoje como um dia foi? Talvez não da mesma maneira. O que você quer dizer com isso? Acho que as pessoas não entendem que estão operando na mágica. Por exemplo, quando fazem o princípio da confissão da maneira errada. Isso é um tipo de mágica. Quando você tenta forçar a Deus a fazer algo que tem a ver com o que você quer e não o que Deus quer. Certo? E o mundo espiritual, assim, ninguém tem a última palavra em relação ao mundo espiritual. Tem muita coisa que a gente não entende, mas acho que já faz uns 20 anos, eu tinha uma prima e ela já faleceu, mas ela foi salva e ela entrou em contato comigo, acho que foi nos primeiros 5 anos que eu estava aqui, e nós falamos de ser salvo e a vida transformada, mas ela praticou bruxaria por um período de tempo antes de aceitar a Jesus. E ela disse que ela viu que alguns cristãos estavam fazendo coisas que perturbavam ela, porque era o que as bruxas faziam em relação a declarar coisas negativas contra as pessoas e era efetivo no mundo espiritual. Eu não duvido disso não. E era uma forma de mágica e claro que o poder deles estava conectado com Satanás. Então temos que tomar muito cuidado sobre com que espírito estamos nos conectando. Mas a mágica é uma forma de manipular o mundo espiritual a favor de alguém ou contra alguém, não é isso mesmo? É assim que eu defino. Entendeu? Então, quando ela falou aquilo, realmente abriu os meus olhos para muitas coisas que, assim, temos que tomar muito cuidado. Existe uma verdadeira confissão. Devemos declarar as coisas que Deus já falou. Mas falar coisas para tentar manipular o mundo espiritual para os nossos próprios propósitos, isso aí é magia. Agora, você está conectando a operação da palavra rema, comparando com bruxaria? Sim, senhor. Na verdade, vem do monismo, que é uma forma da religião de hindus, e realmente nasceu nesse aspecto aí, mas foram os primeiros a usar isso de maneira ativa e disso veio a ideia de que eu tomo posse daquilo que eu confesso. Você concorda com essa definição? Sim, eu concordo com essa definição.
que a pessoa, quando tenta manipular o mundo espiritual, e a favor deles ou contra outra pessoa, então não estão clamando a Deus. Vocês já ouviram falar de mágica branca? É disso que você está falando aí. É mágica branca. E o Lauren também. Certo. Bem, o que eles veem como mágica branca, ou quando dizem que invocam bons espíritos, isso é mágica branca. Porque os que se envolvem com bruxaria nem sempre é aquele espírito das trevas ou ruins clamando pelos mortos ou coisas ruins e más, mas eles invocam bons espíritos. Muito bem, essa pessoa ou esse povo podem ser salvos e diante de Deus continuar praticando bruxaria? Olha, a salvação da pessoa, só Deus é quem sabe, porque Deus, ele consegue suportar muito mais do que nós, até mais do que nós suportaríamos. Mas um cristão que diz que pratica isso e possivelmente faz isso na ignorância, Deus tem muito mais paciência com essa pessoa. Mas um cristão que ele recebeu a revelação, mas ainda assim decide rejeitar essa luz e continuar nessa bruxaria, então, mesmo eles não chamando de bruxaria, talvez eles olham para isso como a forma que a palavra de Deus declara, ou o Espírito Santo. Mas é alguém que fica nisso e que continua nesse caminho de magia ou de bruxaria, acho que Deus, ele tem mais, é mais firme no juízo dele para com aquela pessoa do que alguém que está agindo na ignorância. Eles ainda colocam horóscopo nos jornais? Eu acho que sim. Porque faz muitos anos que não leio um jornal, então não sei o que eles fazem. Existem cristãos que seguem o horóscopo, praticam e por aí vai? Acredito que sim. Eu também. Outro detalhe que veio disso da confissão é visualização. Se eu visualizar, então eu posso fazer acontecer e criar. É o mesmo princípio. Eu sou um pequeno Deus e posso confessar ou visualizar e fazer acontecer. Essas maneiras esquisitas e tal, que os cristãos se envolvem nisso, tipo imersão ou soaking. O que é isso? Não sei. Olha, imersão ou soaking podem ser várias coisas. Um cristão ouvindo uma música cristã ou uma adoração. E acho que o melhor lado da imersão é quando um cristão escuta uma adoração e fica imerso na presença de Deus. É uma forma de dizer, tá? E recebendo de Deus. Mas, na pior das hipóteses, é um cristão que só escuta, não necessariamente músicas de adoração, mas mas músicas, por exemplo, só o som de um teclado, pode até ser só a mesma nota o tempo inteiro, mas eles realmente acreditam que estão se abrindo ou recebendo mais do Espírito Santo, recebendo mais de Deus. Outro dia eu ouvi falar de em uma cidade grande aí, que ele comprou uma máquina de fumaça. E aí eles soltam aquela fumaça ali e falam que estão na presença de Deus. E eles fazem um barulho estranho, igual você está falando aí, e ao mesmo tempo tem aquela fumaça ali, e ele fala que agora o público que visita a igreja dele cresceu demais, pois muita gente visita a igreja por causa dessa fumaça. E isso não é Deus, não. Certo, estamos falando aqui agora de uma certa maneira de um misticismo, que não é a presença de Deus, mas algo que o homem acha que pode criar de certa maneira. E temos que tomar cuidado quando entramos em um estado de consciência desse jeito, hipnotismo e tal. São coisas que você pode se envolver e
se abrir para o mundo espiritual, principalmente demônios. Você mencionou a visualização há um tempo atrás, e nos anos 80 isso era bem conhecido. Talvez ainda seja, não sei. Mas isso é quando as pessoas se colocam em um estado de mente que eles visualizam aonde querem estar. Acredito que no mundo de negócios isso é muito grande. Encorajam você a ler certos livros. Você imagina a casa que você quer e coloca uma foto na geladeira. O carro que você quer, esses tipos de coisa. Aí você depende não de Deus, mas de sua habilidade de criar essas coisas de uma maneira ou de outra. Pode acontecer de várias maneiras, mas a confissão e a visualização são algumas delas. Na palavra de Deus, aprendemos a dizer para o Senhor qual é a nossa necessidade. Pronto, de maneira simples. Agradecemos a Ele e sempre perguntamos: essa é sua vontade? E se a palavra dele já diz que é a vontade dele, não temos que ficar repetindo: Senhor, se for sua vontade e etc. Mas na maioria dos casos não é por aí. Mas temos que sempre desejar a vontade de Deus, pois não importa o que seja, se a gente tentar ter algo porque nós queremos, vamos acabar em apuros todas as vezes. Não a minha vontade, Senhor, mas seja feita a vossa vontade. Essa deve ser a motivação de todo filho de Deus. Vamos para o intervalo e quando voltarmos, vamos continuar, pois esse é um tópico que é tão pertinente para os dias de hoje, como foi há 2000 anos atrás, falando da bruxaria, magia negra e por aí vai. E creio que vocês concordam comigo. E voltamos já. Todo cristão precisa de uma biblioteca cristã, com livros que vão te ajudar a entender a palavra de Deus melhor. E todos os 38 volumes de nossos comentários vão fazer isso. O preço de catálogo deles geralmente é $40, mas agora estão à venda com 50% de desconto por apenas $20. E estamos te dando de presente o CD Mostre-me o Caminho do Calvário, do Greg Coleman, um dos melhores músicos e servos de Deus que está com o Senhor hoje. Você vai receber um desses com todo o comentário que você pedir. Senhoras e senhores, não perca. Pela metade do preço, se você puder, peça todos, ou quantos você puder. Eu sou o Jimmy Swagger dizendo, vou esperar você ligar. Para outras informações, acesse o site shoppingjsm.org. Estamos de volta, vamos começar do princípio outra vez, Lauren, versículo 9 e continuando. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Fala de pessoas com artes mágicas que são de Satanás, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto. Parece que eles acreditavam nele. E nós construímos não sei quantas escolas, acho que foram 29 ou 39, não lembro, no Haiti, cuidando de 200 crianças, até ensinando 2 turnos por dia, 500 a 600 crianças. E em todo lugar que fui, pelo menos nos poucos que visitei, as escolas funcionam até hoje. Sobre o Haiti não sei, porque sei que eles passaram por muitas dificuldades, com furacões e tornados e por aí vai. Mas de qualquer maneira, nós construíamos uma escola e uma igreja. A maioria dessas escolas, se não todas, eram acompanhadas da construção de uma igreja ao lado. E bem atrás de onde construímos a escola, era a casa do bruxo mais famoso do Haiti. E eu entrevistei a esposa dele e eu perguntei para ela por que eles faziam as coisas que faziam. Matavam galinha e essas coisas e deixavam o sangue derramar e faziam encantos e tal. E aí eles eram dominados por Satanás e
rolavam no chão por muito tempo, só Deus sabe. E eu perguntei, por que vocês fazem isso? Tememos o que esses espíritos podem fazer conosco e tentamos apaziguar esses espíritos. Mas então, o filho mais novo deles começou a ir para a escola e aceitou a Jesus em meio àquela família. Um segundo bruxo que era... E eu nunca cheguei a conhecer nenhum deles, só conhecia a mulher, é claro, mas nunca o esposo dela. E supostamente ele era um dos maiores bruxos no país. E também tínhamos construído algumas igrejas que estavam indo muito bem, crescendo bastante. E esse bruxo específico ficou nervoso porque muitos dos seus clientes estavam perdidos ou foram achados na igreja, na verdade, aceitando a Jesus e não praticavam mais bruxaria. Aí ele foi até o pastor um dia, encontrou com ele na rua e aí ele estava muito nervoso, começou a amaldiçoar o pastor e disse, daqui a 30 dias, acho que foi esse tempo, talvez menos, ele falou, você e o Jimmy Swaggart vão morrer. Vou fazer uma macumba para vocês e vocês vão morrer. E aí, aquele pastor haitiano, ele colocou o dedo na cara dele e falou, não, daqui a 30 dias você vai morrer. E ele morreu em menos de 30 dias. Morreu. E, olha, aquele pastor tinha o poder de Deus com ele, porque geralmente Deus não faz isso, mas naquele dia ele fez. Alguns cristãos, eu não sei quantos, servem a Deus por medo. Eles têm um conceito errado de Deus. Sei que quando eu fui salvo, eu pensava, olha, se Deus desenhar uma linha e eu passar dessa linha, ele vai dar um trovão na minha cabeça. Então eu tinha esse medo com terror de Deus. Isso quando você era jovem? Certo, mas não é a motivação correta com a qual temos que servir a Deus. Servimos a Deus com respeito, sim, estamos maravilhados e é uma honra estar perto de Deus. É diferente de ficar aterrorizado, mas acho que alguns cristãos servem com medo. Olha, eu não duvido disso não. Pode até ser, mas você está certo no que está dizendo. Nós, como cristãos, eu temo a Deus, no sentido de que eu sei que Ele faz o que diz e diz o que faz. Isso eu sei. Eu não desconsidero o que Ele faz, de maneira nenhuma. Não quero fazer isso. Então eu tenho um temor de Deus nesse sentido, mas não tenho medo que Ele vai jogar um trovão em mim porque eu cometi um erro, eu fiz algo errado. Não é assim. Eu sei que Ele é um Deus de amor e morreu na cruz do Calvário para que eu fosse salvo e por aí vai. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, nós sabemos que ao experimentar Deus, Ele nos ama e com esse amor perfeito. Então não temos que temer. Olha, o medo cobre uma variedade tão grande de coisas e cobre nossa vida diária, cobre nosso sustento, cobre quem nós somos e aonde vamos e tudo a nosso respeito. E o medo, eu acho que o que você falou, eu não sei se é um medo de Deus ou um espírito de medo, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Outro dia, um homem escreveu para mim, mas na verdade isso faz muitos anos. E ele falou, olha, você está dizendo que esse espírito de medo é causado por espíritos demoníacos. E eu escrevi e disse, é exatamente nisso que acredito. São espíritos demoníacos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Certo, é o Espírito Santo que nos mantém como devemos estar. Mas não existe uma razão pela qual qualquer filho de Deus deve viver em um estado de medo. Agora, é fácil dizer isso, e presumo que todos nós aqui já
tivemos medo uma vez ou outra que não era o medo correto. Era um medo que nos escravizou e por aí vai. Mas nós devemos olhar para Deus e saber que Ele nos ama. Ele não vai compactuar com o pecado, mas quando pecamos, Ele também não nos mata. Ele não faz isso. E glória a Deus por isso. Senão não ia sobrar ninguém. Mas como vamos viver? Como nossos filhos vão crescer e servir a Deus? E a lista é muito longa. Não temos que temer como cristãos, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, poder e uma mente sã. Acabei até esquecendo o que ia dizer. O poder, o amor e a mente sã vêm do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Irmão Swagger, você lembra da história de Davi encarando Golias? Naquele dia, no vale de Elá, quando todos estavam com medo do gigante, Davi teve fé. E muitas vezes já falei que podemos viver com a fé ou com o medo. Temos essa dificuldade. Ele disse: você vem contra mim com a espada, com a lança e o escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel. E sim, Davi não passou medo nenhum, mas foi Deus que mandou Davi fazer o que ele fez. Existem muitos cristãos batendo em gigantes por presunção. Eles presumiram isso, e isso não vem de Deus. Não é mesmo? Certo. Você se lembra de pregar um sermão uma vez, quando você falou de ouvir da voz da falha a voz do medo, a voz do inimigo e a voz da fé? Lembra desse sermão? Não lembro, não. Você pregou isso há anos atrás. Eu escrevi, estou tentando pregar até hoje. Mas foi maravilhoso. Você falou do medo e Davi veio contra ele não temeu. Mas podemos voltar para essa história rapidinho? Quero fazer essa pergunta que fala sobre esse mágico aqui. Porque diz aqui que eles viram que ele era um homem grandioso e tinha grande influência na comunidade. E aí Filipe aparece, prega o evangelho. Então, é muito interessante para mim que ele, ao estudarmos a história, mostra que ele foi uma pessoa-chave em toda aquela experiência. Todos conheciam ele ali, ele era bem conhecido e, eventualmente, ele vem e quer comprar o dom do Espírito e por aí vai. Mas é interessante para mim que, em meio a todo esse avivamento, ele pregou, pessoas estavam sendo salvas, e bem no meio daquilo, esse cara se levanta, e então ele se torna uma pessoa principal ali e eles têm que resolver a situação. E resolveram. Achei que o evangelho ia colocá-lo para correr. Mas ele acabou se envolvendo com aquilo. Sinceramente, eu acho que ele foi salvo. Então você acha que antes? Certamente, a Bíblia diz que ele era alguém que acreditava e Filipe o batizou. Então, no versículo 13, isso é um debate na realidade. Diz também que Simão chegou a acreditar. E acho que o que você viu ali foi o poder do Espírito Santo convencendo ele e deixou ele maravilhado quando ele vivia na beira de uma adoração demoníaca. Mas ele estava tentando se transformar em alguém grandioso e essa atitude não é facilmente abandonada. Quando ele oferece dinheiro, ele simplesmente não sabe. O coração dele estava como nosso coração é quando aceitamos a Cristo. Ainda envolvido com algumas coisas antigas, o caminho antigo, a antiga maneira de pensar. E depois de estudar essa passagem, você encontra eruditos que acreditam nas duas coisas, mas eu acredito que ele foi salvo. O versículo 20 é aquele que eu sempre noto mais. Porque diz que o mágico e o mundo do oculto faz isso por dinheiro. Eu estava em Nova Orleans há alguns meses atrás e quando você passa na frente daquela grande igreja católica lá e o povo está ali lendo mão dos outros e lendo cartas, fazem aquilo por dinheiro. E o interessante é que ele estava ali e ele oferece dinheiro para alguma coisa
porque ele estava acostumado a receber dinheiro para isso. Vamos continuar no próximo programa, mas não perca seu raciocínio. Se Deus quiser, a gente volta na próxima. Você não pode perder.